Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao podcast Núcleo Viva. Eu sou Tarcísia, sou negra, tenho os cabelos encaracolados, estou de blazer branco e nós teremos hoje o prazer de receber aqui Paulo, o enfermeiro, do Centro de Atenção e Apoio à Vida, que está aqui conosco, onde o serviço dele é responsável pelo atendimento às mulheres vítimas de violência, não só mulheres, mas hoje nós daremos ênfase à mulheres vítimas de violência sexual. Então é muito importante, termos a discussão acerca dessa temática para trazermos à comunidade como tem que ser feito, quais são os direcionamentos que a rede de proteção precisa estar atenta para que as mulheres estejam sempre protegidas. Então, Paulo, um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Seja muito bem-vindo. Esse espaço é nosso de discussão para que a rede possa ser apresentada à comunidade. Tarcísia, o prazer é meu de estar aqui, tendo essa oportunidade de falar para vocês como funciona um pouco do CAAV, que é esse Centro de Atenção e Apoio à Vida, que já existe em Conquista há muitos anos. E para a gente estar sempre divulgando o nosso trabalho e falando um pouco de como a gente recebe essas mulheres dentro do serviço, como a gente faz os encaminhamentos, o atendimento, é sempre uma satisfação da gente, para a gente falar sobre isso. É um assunto muito... difícil às vezes, para a gente falar a respeito, para atender esse tipo de paciente que chega lá para a gente. Infelizmente, a gente ainda enfrenta isso dentro do centro de apoio, mas a gente recebe também da rede do SUS, a gente recebe muito apoio para estar encaminhando essas mulheres. Ainda existem muitas dificuldades, como a gente vai ver lá na frente, de encaminhamento, de atendimento, de serviços que ainda não são oferecidos dentro do município de Vitória da Conquista. Mas a gente consegue dar aquela assistência, a primeira assistência, a gente consegue acompanhar essa mulher, pelo menos na área de saúde, ali para que ela tenha um bom atendimento, dentro da possibilidade que existe dentro do sistema. Então, me explique um pouquinho como é esse serviço, onde ele está localizado, como funciona o trabalho que você desenvolve lá, Paulo. Hoje eu sou enfermeiro, lá desde há uns 3 anos, desde 2022, mais ou menos. Eu fui para o CAAV, enfermeiro da parte de assistência, e o CAAV ele é um centro de atenção e apoio à vida, apenas é o nome, mas ele é um centro de referência em IST/AIDS, juntamente com violência sexual também, acidente biológico ocupacional, a gente faz todo esse atendimento lá. O CAAV ele faz o atendimento aos pacientes que apresentam algum tipo de IST, de infecções sexualmente transmissíveis. A gente faz todo o atendimento, o acompanhamento desses pacientes que tenham ou HIV ou sífilis, ou pacientes que têm algum tipo de ISTs mais comuns, como, por exemplo, candidíase, gonorreia. Então, a gente faz esse acompanhamento, esse atendimento primeiro acontece lá, às vezes ele acontece também na atenção primária, e são pacientes que ou são encaminhados para lá ou vão direto, como o CAAV, ele é uma porta aberta para estar recebendo esses pacientes. A gente inicia esse atendimento e faz o acompanhamento também durante algum tempo, dependendo da patologia que apresentar. No caso de violência sexual, que é um tema bem difícil da gente trabalhar, e assim... A gente faz esse atendimento lá, tanto a mulheres, crianças, homens, que sofrem algum tipo de violência sexual. A gente faz esse atendimento. Às vezes, esses pacientes, eles vão para o hospital, passam pela delegacia, vão às vezes para a atenção primária. Mas o importante é que esses pacientes passem sempre pelo CAAV, que é a referência, para que a gente faça exames, inicie a medicação. Às vezes a gente vai ver que precisa algumas medicações iniciar o quanto antes possível, quanto antes melhor, mais eficiente ela vai ser. E faz esse monitoramento também durante um período, para a gente saber se realmente ficou protegida, se realmente a profilaxia funcionou. Foi eficaz. Foi eficaz, exatamente. Então vamos pensar na mulher hoje. A mulher que é vítima de violência sexual, que procura fazer um boletim de ocorrência na delegacia. Da delegacia, ela é encaminhada para o CAAV. Como funciona esse fluxo hoje? Geralmente, a delegacia ela não encaminha diretamente para o CAAV. Ela geralmente está acompanhada ou ela é encaminhada para a atenção primária primeiro, às vezes do posto próximo à casa dela, ou então, às vezes, precisa ser encaminhada para um hospital,
Se né? for Às vezes final de ela, semana, exatamente, né? às vezes ela vai para o hospital, né? E aí de lá ela é encaminhada para o CAAV, né? Como centro de referência. Por que o CAAV? Né? Isso é importante a gente falar. Sim. Porque existe uma medicação, né? Que é conhecida como PEP, que é uma medicação que ela é profilática, Sim. né, para o HIV, que só é oferecida no CAAV ou no Hospital Isaú Matos. Sim. Então, muitas vezes, dependendo do tipo de violência sexual que essa mulher sofreu, ela vai precisar tomar essa medicação. Essa medicação é só oferecida lá dentro do CAAV. Entendi. Só que a gente não apenas oferece a medicação, né? A gente faz todo o processo de acolhimento dessa mulher dentro do CAAV, né? Ela, depois que ela é acolhida, ela vai passar para o laboratório dentro do CAAV também, né? Ela vai passar na farmácia, e aí a gente também vai oferecer, né, um atendimento com o médico ginecologista. Na maioria das vezes é necessário, né, que ela passe por esse médico que nós oferecemos lá também. Nós temos também um atendimento de psicologia, né, que muitas vezes precisa, né, pelo menos aqueles primeiros atendimentos. Sim. A gente não vai fazer o acompanhamento De dessa mulher de psicoterapia. A gente vai fazer aquele primeiro, segundo atendimento, né, para que ela se sinta também mais confortável. E a gente vai monitorar essa mulher também com exames laboratoriais. Sim. Então, o interessante é que ela, mesmo sendo atendida nos hospitais ou na atenção primária, ela passe pelo CAAV para que a gente dê seguimento ao atendimento dessa mulher. E lá a gente pode fazer também os encaminhamentos que são, às vezes, necessários para que ela precise, né, às vezes precisa da rede de proteção, né? E isso, em Vitória da Conquista, ainda, Tarcísia, precisa ser melhor alinhado, digamos assim, né? A gente precisa estar ainda discutindo isso, esses encaminhamentos, precisa alinhar melhor esse fluxo, né? Aproximar mais, né? Que a gente está aqui justamente também para poder estar discutindo isso, estar dentro dos fóruns, para que a gente possa melhorar esses encaminhamentos e essa rede, né? Sim. Ela precisa estar melhor ajustada, digamos assim. Uma das propostas do Núcleo Viva é essa integralidade mesmo no processo de cuidado, que os equipamentos estejam cada vez mais próximos para, né, para a intervenção, para a atenção, para o acolhimento e valorização dessa mulher nesse espaço, né, de cuidado. Então, por isso, essa construção e que a informação chegue a todas, para que elas entendam que existe uma rede e que essa rede tem que ter cada vez mais um cuidado conjunto. Né? Não adianta fazer só, a complexidade é muito intensa. Né? A gente está lidando com pessoas que extrapolam também a pessoa em física em si, ela comete todo o seu contexto de vida, comete um filho, né? Os parentes mais próximos, a sociedade como um todo. Então, assim, pensar em violência hoje, sexual, por exemplo, que é uma das violências que a gente tem esse rompimento de muitas questões, e quando há violência sexual, todas as outras violências já tiveram presentes, a sua maioria das vezes. Então, saber que existe um equipamento hoje específico para um cuidado também muito específico para essa mulher é de extrema relevância a gente divulgar aqui. Né? Porque você fala que é portas abertas, o CAAV, não é? Mas ele pode vir encaminhado da unidade de saúde, mostrando que a unidade de saúde, por si só, em caso de violência sexual, ela não dá conta, ela precisa ter esse encaminhamento para o CAAV, não é isso? Perfeito, Tarcísia. Ela precisa dar esse encaminhamento para o CAAV. E o que a gente tem que tomar cuidado também, que a gente observa, é para a gente não estar revitimizando essa mulher, né? Que muitas vezes a gente pergunta uma coisa aqui, mas ela já passou por diversos serviços, 3, 4, 5 serviços, e vai rever de novo toda essa história que ela passou, contar de novo essa história para a gente. Então, assim, o ideal é que essa mulher ela seja atendida e encaminhada, né, para a gente, mas que já tenha um relatório, tenha algum... Com o maior número de informações, né, com o maior número de informações possível, para a gente não estar precisando fazer todas as perguntas que a gente precisa. Né? Tem algumas áreas que a gente precisa adentrar, né, porque a gente vai estar administrando medicação ali, então tem algumas medicações que não vão ser necessárias, outras vão ser, então talvez isso vai mexer com ela novamente. Não? Então o ideal é que ela tenha... Já é difícil para ela estar se deslocando, né, para vários locais. A gente sabe que é tão difícil, né? Na maioria das vezes essas mulheres são mulheres carentes, a gente sabe que existe também a violência em outras áreas, em outros níveis, mas na maioria das vezes a gente percebe isso, né? Então é complicado para ela estar se deslocando, fora que, né, a revitimização, né? Tá contando essa história novamente, está passando por tudo isso. Então a gente tenta ser o mais objetivo possível, né, dentro do CAAV, né, para poder atendê-la de forma integral, mas a gente sabe da dificuldade que é ainda a rede dentro de Vitória da Conquista. Né? Nós temos exemplos, você sabe melhor do que eu isso, de
digamos, de programas muito eficazes dentro do Brasil, dentro da Bahia, né? Nós temos hoje a Casa da Mulher Brasileira, e que é um exemplo fantástico, né? Para que a gente pode conseguir trazer isso para a Vitória da Conquista, né? Vai ser maravilha, porque a Conquista hoje já tem mais de 400 mil habitantes, então já passou da hora da gente focar nisso realmente e resolver esse problema. De termos equipamento integrado, né? Que hoje a gente sabe que a mulher circular por vários equipamentos, além dessa revitimização, é uma barreira. É uma barreira, pois elas não conseguem ir a todos os espaços que elas precisam para se proteger. Né? Essa distância física é o que a gente precisa reduzir o quanto antes. Né? E a Casa da Mulher Brasileira traria isso com maior, né, objetividade e resolutividade naquilo que a gente precisa. Né? Outro ponto, que é a não revitimização, muito importante a gente abordar aqui, porque a junção desses equipamentos num único equipamento, onde um prontuário único também circula, nossa, isso ajudaria muito, né, a evitar essa, né, eu vou questionar novamente, ela vai contar sua história novamente, e a gente já, né, teria essa barreira um pouco já controlada em relação a essa possibilidade de construir um espaço para tudo. Né, para dar conta na maior assim, parte. Dentro do trabalho que a gente faz no atendimento, né, a essa mulher vítima de violência sexual no CAAV, é a notificação. É a notificação do SINAM, que é um Sistema Nacional de Agravos. Sim. Então, a gente precisa notificar esse tipo de violência. Né? E no Brasil é muito subnotificado, a gente sabe do problema que é. Então, a gente precisa hoje estar sempre em todo atendimento, lá pelo menos no CAAV, eu posso falar pelo CAAV, né? A gente notifica todo caso de violência sexual, né? Em mulher, criança, né? Homens também. Por que isso? Porque só através da notificação, Tarcísia, é que a gente vai ter dados. Sim, né? E a gente precisa de indicadores, a gente precisa desses dados de indicadores para poder trazer novos equipamentos para a Vitória da Conquista, né? Então, assim, a gente precisa mostrar, né, qual é o número de violência, né, que acontece em Vitória da Conquista. Né? Qual é o número real que acontece. Né? Hoje a gente não pode mais subnotificar esses casos de forma alguma. Né? A gente tem que ter esse cuidado, e para isso, né, a gente precisa ter esse sistema melhor alinhado, né, melhor ajustado. Né? Quem vai notificar, vai passar por onde, essa mulher vai ser encaminhada de onde para onde, né, quando acontecer isso, entendeu? Então a gente precisa estar bem justo isso aí. Né? Entendi. Muito interessante pensarmos isso, porque a notificação tem que partir desde a ponta, né? Desde a atenção primária, né? Atenção básica, tem que ter a notificação ela é compulsória, né? Esses dados identifica também quais os bairros, quais os locais que a gente tem maior, né, casos de mulheres sendo violentadas, né, desses casos específicos hoje de mulheres que são vítimas de violência sexual. Como acontece dentro do CAAV? A mulher chega, como acontece lá o trânsito interno? Tá. Né? Conta pra gente um pouco. Vou te explicar. Quando ela chega ao CAAV, geralmente essa mulher ela chega acompanhada, né, de algum familiar, né, para ser atendido, ou também alguém da delegacia da mulher acompanha, né, essa mulher até o CAAV, ou é acompanhada pela família. Na maioria das vezes com alguém da família, já com boletim de ocorrência, né? E aí, quando ela chega ao CAAV, ela vai... o primeiro atendimento, ela vai passar pelo acolhimento. Ela recebe uma senha ali e vai ser direcionada ao acolhimento. Né? Quando ela chega no acolhimento, que acontece a identificação, né, do que foi realmente do caso, né, como a gente precisa proceder esse caso. Aí, quem estiver no acolhimento, às vezes é um enfermeiro, às vezes é uma enfermeira, né? Ela vai encaminhar para os enfermeiros que estão de plantão ali, né? 3, 4 enfermeiros que pode ser do sexo masculino ou do sexo feminino. Né? Nós não temos, infelizmente, ainda essa capacidade de termos só mulheres para atender, né, as vítimas de violência sexual. E aí, depois que ela passa por esse acolhimento, ela abre o prontuário dela na recepção junto com o familiar e é encaminhada para uma outra sala, onde vai acontecer realmente o atendimento. É lá onde a gente vai fazer a entrevista, é lá onde a gente vai fazer a notificação, é lá onde a gente vai ver quais são as medicações que a gente precisa administrar, né? Lá que ela vai para o laboratório. Agora acontece tudo lá dentro, né? Dentro do CAAV. Dentro do CAAV mesmo, ela vai pegar a medicação, a administração a administração dessas medicações acontece lá também, ela não precisa ir para nenhum posto de saúde. É lá mesmo que ela vai para o laboratório, né? A coleta de sangue acontece lá também. Mesmo. E é nesse primeiro atendimento que a gente vai ver a necessidade, por exemplo, de passar por um médico ginecologista para ter um atendimento mais especializado, né? É lá que a gente vai ver a necessidade de passar por um psicólogo,
né? Mas é tudo lá dentro do CAAV. O que a gente precisa é melhorar mais esse atendimento no sentido de uma mulher, né? Muitas vezes foi agredida por um homem, né? E aí E tem um homem sendo, tem um homem, né, como enfermeiro atendendo as como pessoas. enfermeiro. Então, assim, às vezes ela prefere passar com a mulher, né? E isso a gente tenta na medida do possível. Nem sempre acontece, né? Mas é uma luta nossa, né? Porque a gente precisa realmente de mais profissionais, né? E tal, para poder conseguir fazer isso, né? Mas hoje a coordenadora já é sensível para isso também. Ela já sabe dessa necessidade, né? E dentro do possível a gente tenta faz esse atendimento a essa mulher. E ela sai de lá com os encaminhamentos que precisam, né? Geralmente a delegacia ela já fez todos esses encaminhamentos, já passou por onde ela precisa, né? E aí ela passa por esse atendimento. O que eu queria chamar a atenção aqui é o tempo hábil, né, que essa mulher precisa chegar no CAAV. Por quê? Existem algumas medicações, inclusive a PEP, né, que é essa medicação profilática para HIV, ela precisa ser iniciada até 72 horas após o ato. Até, né? Até. Só que o quanto antes melhor, ela é mais eficaz, né? O quanto antes ela é mais eficaz. Sim. E aí eu chamo a atenção. Se isso aconteceu, por exemplo, Tarcísio, numa sexta-feira à noite, né, ou num sábado, né, não precisa esperar o CAAV abrir na segunda, porque o CAAV ele funciona de segunda a sexta, né, em horário comercial. Mas fora esses horários, à noite ou final de semana, a referência para isso é o Hospital Isaú Matos, né, que funciona isso. 24 horas. Então, se o CAAV não estiver aberto, não precisa esperar até 2 dias, 3 dias. Pode ir com essa mulher para o Hospital Isaú Matos, que lá ela vai iniciar, né, esse atendimento, e muitas vezes o Isaú ele vai encaminhar para o CAAV para que a gente dê prosseguimento. Por que o prosseguimento é importante, né? O acompanhamento, o monitoramento dessa mulher é importante. Porque a gente precisa acompanhar outros exames, né? A gente precisa pedir outros exames dessa mulher. A gente precisa saber, por exemplo, se essa mulher ela vai precisar fazer uso da imunoglobulina, né, para hepatite B. A gente precisa saber se o anti-HBS dela, que são os anticorpos, né, para hepatite B, se estão reagentes, se está ok, né? Porque se não tiver, a gente precisa da entrada na imunoglobulina, e a imunoglobulina só pega no estado, entendeu? Entendi. Então a gente precisa correr, e só tem até 15 dias, então a gente precisa correr contra o tempo para poder essa mulher ser atendida, pelo menos ali, e estar protegida, né? Então o Isaú funcionaria como retaguarda, não é isso? Retaguarda final de semana, né? Mesmo estando lá, eles encaminham para o CAAV durante... Encaminham para o CAAV, mesmo fazendo aqueles primeiros atendimentos lá, porque a gente faz o monitoramento. Porque mesmo ela sendo atendida ali, fazendo todas as medicações, os exames, a gente precisa monitorar isso com 30 dias, com 90 dias, porque esses exames, eles têm uma janela imunológica, né? Muitas vezes aí de 30 dias, 20, 30 dias. Então, às vezes, mesmo fazendo os exames dela, naquele momento, não vai identificar nada, né? Então, a gente precisa ver se essa profilaxia toda deu certo, se funcionou, né? E aí a gente precisa acompanhar ela aí com 30, 90 dias. E isso, né, é feito no CAAV? Isso é feito no CAAV, né? Esse monitoramento é feito no CAAV. E aí a gente monitora isso mais próximo. Por exemplo, a gente não atende apenas e deixa que ela volte, sabe? A gente acompanha, exatamente. Isso é importante a gente acompanhar, né? Para que, se não apareceu, bora ligar, bora entrar em contato para ver se é possível, né, essa mulher vir para fazer os exames, para ver realmente se está tudo ok, né? Então a gente faz esse acompanhamento mais próximo, né? Esse acompanhamento quem faz sou eu, né? Eu que fico com a parte de notificação, né? A referência. Não, as mulheres não são atendidas só por mim, né? Como eu falei antes, são vários enfermeiros dentro do CAAV. Eu atendo também, né? Eu também faço o atendimento e faço esse acompanhamento dessa notificação e esse monitoramento, que é importantíssimo a gente estar fazendo dentro do serviço. É importante eu trazer aqui para as pessoas que nos ouvem, né? Que o Isaú, ele funciona finais de semana especificamente para essa demanda, porque durante a semana ela pode buscar a unidade básica de saúde e de lá ser encaminhada para o CAAV. Exatamente. Né? E finais de semana que ela não espere a unidade abrir e nem o CAAV, elas podem ser direcionadas direto para o Isaú e no Isaú ela terá esse acolhimento, essa atenção inicial para posteriormente ser dado continuidade no CAAV. Exatamente, né? É isso mesmo. Importante a gente fechar essa informação. É isso mesmo. Porque a gente tem tempo, né? A gente corre contra o tempo. Né? Quanto antes fizermos, né, as intervenções necessárias para evitar e prevenir algum agravo, algum adoecimento, melhor. Né? 72 horas é o limite.
É o limite, né? com certeza. Então, E assim, o limite também para a gente, né, impedir, por exemplo, a questão da gravidez. Sim. Né? É importante também falar sobre isso. É lá também que a gente oferece a medicação, né? Lá que a gente oferece os exames. Né? Tudo acontece dentro do CAV. Mas, se não for para o CAV, pode ser no Isalmatos, pode iniciar na atenção primária, Sim. entendeu? Para depois ir para o CAV, para que a gente possa atender essa mulher de forma completa. Né? Porque o PEP ele só é feito no CAV ou no Isalmatos. Isso, só no CAV ou no Isalmatos, Entendi. né? Não é só, aí, Não essa é medicação descentralização. específica só nesses 2 lugares. Então, por isso que sempre, quase sempre, né? Digamos assim, a atenção primária atende, mas precisa encaminhar para a gente. Até quando não utiliza a PEP, às vezes a atenção primária tem a dificuldade de monitorar essa mulher, né? Com o tempo que E você já tem um ela controle, encaminha né? para a gente já tem um controle, a gente faz os exames e faz esse monitoramento, né, esse acompanhamento dessa mulher que sofreu violência sexual. É muito interessante, né, essa abordagem, a gente poder ter a oportunidade de apresentar isso para a comunidade, Paulo, porque a informação ela tem que ser divulgada, né, para que as pessoas cheguem e evite um agravo maior posteriormente. O que você falaria hoje para essas mulheres que passam por esse processo, que chegam até vocês, o que você vê no olhar dessas mulheres que chegam lá, que a gente possa dar é um ponto muito sensível, né, Tarcísia, de você receber essa mulher lá. Ela já chega com muito sofrimento, né, com muita tristeza. Né? A gente aborda ela sendo o mais objetivo possível e a gente fala para ela que ela tem um lugar, né? Ela tem um lugar onde ela possa estar resguardada, estar protegida, né? Que ela possa estar dentro de uma rede, né? Que dê um certo tipo de segurança para ela, de proteção para ela, né? A gente sabe muitas vezes, Tarcísia, que essa violência ela parte dentro de casa, né? Isso para mim é um dos pontos mais difíceis, né? Da mulher entender isso, né? E desvincular isso é muito complexo, é um tema muito complicado para se falar com ela ali naquele primeiro momento, não dá para a gente adentrar isso, por isso que ela tem que ser acompanhada por outros profissionais, pela rede, que possa trabalhar com esse ponto melhor, né, do que a gente faz assistência lá, a gente tem um psicólogo, mas que não dá essa continuidade, né? O trabalho nosso lá é só assistencial mesmo, aquele primeiro atendimento. Mas o interessante é que ela saiba que existe uma rede, né, preocupada com ela, né, que pode dar esse suporte para ela, desde o primeiro atendimento até o monitoramento, até mais tarde, aí, para que ela se sinta segura. E o interessante disso tudo é que ela entenda, né, quem é esse agressor, que esse agressor ele precisa ser afastado o mais rápido possível, né? E que ela se sinta protegida, né? Muitas vezes essa mulher ela não se sente protegida, né? Ela tá lá, tá sendo atendida e ela tá ali com medo à flor da pele ainda, né? Até pra gente conversar às vezes, ela não quer falar, né? É difícil, ela não quer às vezes dar informação nenhuma. Então assim, a gente precisa realmente dar essa rede mais justa, né? Para que a gente possa passar essa segurança, né? Dar um pouco de tranquilidade para ela, né? Porque muitas vezes ela fala, não vai adiantar eu ir, aconteceu comigo uma vez, já aconteceu comigo 2 vezes e hoje não adianta. E você tem que trazer essa mulher para você, né? E dar essa segurança para ela, desde o primeiro atendimento, Tarcísia, sabe? Desde o momento que ela vai na delegacia, né? Desde o momento que ela vai na delegacia até o momento onde ela é atendida no CAAV ou posteriormente isso também, ela precisa sentir, né, essa segurança nos profissionais que estão ali. Porque senão ela não volta, Tarcísia. Ela não volta, ela não vai denunciar de novo, ela não vai falar mais nada, ela vai sofrer ali calada, né? Principalmente se esse agressor foi alguém próximo a ela. Onde a maioria das vezes sempre acontece assim, né? Exatamente. Alguém da rede mesmo, bem próxima mesmo. Paulo, vocês funcionam de segunda a sexta, né, no horário comercial, como você já comentou. Onde vocês ficam? Fala aí, hoje pessoal. A gente fica ali próximo à prefeitura, né? Tem aquela pracinha próxima à prefeitura ali. Sim, o centro, né? Isso, a gente funciona ali no centro da cidade, né? Próximo, pertinho da prefeitura, onde antigamente era o centro Regis Pacheco, era ali, né? Onde funciona ao lado também o centro de tuberculose e hanseníase, né? Ele é vizinho da gente ali. E ali é naquela pracinha que a gente funciona hoje. O CAAV tem uma placa grande lá de fácil acesso, né? Um centro de atenção e apoio à vida lá. É portas abertas, né? Quem quiser hoje
procurar atendimento ou fazer seus exames de rotina mesmo, fazer os exames, né, de ESTs, pode procurar o CAAV de segunda a sexta, de 7 da manhã às 11, né, e à tarde também, de 1, né, até às 4 horas da tarde, 4, 5 horas da tarde a gente ainda está atendendo lá, lembrando que sempre, né, chegar mais cedo, porque o número de atendimentos é grande e às vezes não dá tempo, né, fazer todo o atendimento a esses pacientes lá, mas se não for num dia, vai no outro, a gente agenda, Sim, né, e organiza, o CAAV, cuidado. ele é muito resolutivo, né, então tudo você vai fazer dentro do CAAV, né, a gente não vai estar encaminhando, né, paciente de lá para outros lugares, né, só se for realmente necessário, em alguns casos, mas lá você tem laboratório, você tem farmácia, você tem atendimento com enfermeiro, atendimento com médico, né, infectologistas, né, o psicólogo você tem também, né, então assim, o atendimento ele é completo dentro do CAAV hoje, né, Que interessante. para atender essa demanda. Paulo, muito obrigada por estar trazendo essas informações para a gente, né, trazendo informações extremamente peculiares, né, para que essas mulheres se sintam mesmo, né, acolhidas em uma rede de proteção, né, que existem diversos tipos de violência, onde a violência sexual é muito complexa, precisa ser vista e precisa ser cuidada o quanto antes, né, como nós passamos aqui para vocês, telespectadores, pessoas que nos acompanham, nos assistem. Nos sigam também nas redes sociais, porque são os canais de informação que a gente está utilizando hoje para divulgar não só a informação sobre a violência, mas quais são os equipamentos de proteção que nós temos na rede, né? Hoje com o CAAV, teremos outras pessoas aqui também representando os seus locais de trabalho, né? É importante falarmos aqui que essa luta não é só nossa, ela precisa ser da sociedade como um todo, e a gente sempre convida vocês para estar junto conosco, né, homens e mulheres, crianças, né, pessoas que são em setores públicos e privados, que essa é uma causa extremamente relevante, não é por acaso que a gente está aqui, né, existe uma causa muito maior que a gente espera que todos estejam juntos nela. Né? Eu convido vocês a nos acompanharem no Instagram, núcleo.viva, e também no YouTube, no podcast, né, em todas as redes e mídias sociais que pudermos alcançar, estaremos aí enviando essas mensagens para vocês. Muitíssimo obrigada, Paulo, por esse cuidado, por estar disponível aqui com a gente sempre. Para mim é sempre uma satisfação estar falando do SUS, né? E assim, sempre divulgando os serviços, os equipamentos, né? Hoje eu estou dentro de um equipamento que para mim é fantástico, né? O atendimento que o CAAV faz na nossa comunidade, né? Que não atende, inclusive não atende só Vitória da Conquista, né? A gente é regional, então a gente tem muitos municípios, a gente é referência, né? Tem muitos municípios que precisam ainda, alguns pacientes passarem por a gente, pacientes portadores de HIV, por exemplo, né? Eles têm que passa hoje pelo CAAV, né? Na sua maioria aí nos 70 municípios que a gente tem, né, atuando, né? Porque o CAAV ele é regional também, né? Sim, e assim, a demanda é grande, né? E a demanda grande, Existe uma questão, Tarcísia, que eu queria comentar aqui, breve, né? Fique à vontade. Mas a questão da profilaxia, né, para HIV, né, que é a PEP, que a gente oferece dentro do serviço, ela é para violência sexual, né? Ela também serve para acidentes biológicos ocupacionais, né? Que tem contato com sangue, né? E às vezes não sabe acidente de trabalho, né? E aí não sabe quem é o paciente, não fez teste rápido no paciente, e aí essa pessoa precisa entrar também com essa medicação até 72 horas. Mas a PEP, ela também é para casos onde há uma relação sexual consentida, porém essa relação ela foi desprotegida. Ou então, muitas vezes aconteceu, né? De não usar a proteção ali, e aí no outro dia tá preocupada, não sabe, né, se a pessoa tem ou não HIV ou tem uma outra doença, né? E principalmente para HIV, que é o caso da PEP, também é até 72 horas o início dessa medicação para que você não contraia HIV. Então é interessante que vocês saibam da existência do CAAV também para isso, da existência dessa medicação, né, que hoje o Ministério da Saúde aí fornece, né, existe. Então procurar o CAAV e também para essa exposição sexual consentida, desprotegida, né, a gente, não só o CAAV, mas o Isaú Matos também serve para isso, né? É só chegar lá e falar que teve uma exposição de risco e que gostaria de fazer uso desse tipo de medicação. Dessa profilaxia. E é algo que tem que ser divulgado, com né? certeza. E as pessoas precisam conhecer. Muito obrigada, né, por pegar esse tempinho para a gente também trazer essa informação extremamente relevante, né? Nós estamos hoje localizados no Fórum João Mangabeira, no centro da cidade. Nós temos um espaço físico, mas a nossa proposta é que a gente não se feche apenas naquele lugar físico, que a gente esteja sempre na rede. Estaremos visitando o CAAV, visitando toda a rede de proteção, para fazer presente também para vocês, né, nessa troca,
né, do olhar para o outro, do cuidado com o outro, do cuidado com as mulheres, né, vítimas de violência e também da sociedade. Sempre serão bem-vindos, viu? Ao Obrigada. CAV. O CAV está lá de portas abertas, nossa coordenadora está lá, Edilane, né, para recebê-los sempre que possível. Né? A gente também como enfermeiro para tirar dúvidas, para ajudar em qualquer esclarecimento, tá bom? E para mim foi uma satisfação, eu que agradeço estar aqui mais uma vez. Muito obrigada. E a gente se encerra aqui hoje.